O quê? Não, eu não acredito. Colocaram aquela gorda que não sabe se maquiar como gerente. Ai, isso é ridículo. Oi, eu sou Gisele de Campos Pinto. Eu sou química, mas eu sempre gostei muito de filosofia. Fiz algumas disciplinas de filosofia durante a faculdade também, junto com química. E eu quero te perguntar hoje de qual time tu é. Dos que só xingam ou dos que argumentam? Bom, cada vez mais a gente vê, principalmente na internet, mas fora dela também, pessoas que fingem que vão argumentar, mas na verdade só xingam os outros. Então eu só queria lembrar que isso não são argumentos e comentar sobre dois tipos de falácias. Então, o que são falácias? Falácia é um termo na filosofia que é usado para falar de uma falsidade, né? De algo que pode parecer verdade no primeiro momento, mas que não é. E nessa entrada do vídeo, o que aconteceu? Tinha uma pessoa falando que achava um absurdo a outra ser promovida como gerente de um lugar por causa do peso dela ou da forma como ela se maquiava. O fato é, o peso dessa pessoa e a forma como ela faz sua maquiagem não fala absolutamente nada sobre a capacidade dela de gerenciar, de liderar um lugar, de organizar, de administrar. Muitas pessoas aceitariam isso como se fosse um argumento, né? Ah, realmente, ela nem sabe se maquiar, imagina como é que ela vai gerenciar um lugar. Isso é ridículo. Não tem nenhuma relação. Então, o primeiro tipo de falácia que eu queria comentar é o chamado ad hominem. Isso é um termo em latim e fala sobre um tipo de falácia que é quando a pessoa foge do assunto e ataca a outra, né? Ao invés de argumentar com algo sobre o assunto efetivamente. Por exemplo, a Antônia me falou que eu devia fazer separação do lixo na minha casa. Mas o que ela sabe da vida? Ela é uma crente sem noção. Que o fato de ela ter uma religião, ou qualquer religião que seja, o que isso tem a ver com o fato de ela ter me falado para fazer separação do lixo ou não? Isso é uma questão de civilidade, é uma questão de compreensão da importância de separação do lixo, não tem nada a ver com a religiosidade dessa pessoa. Então, se eu não concordo com isso, eu deveria tentar argumentar. É meio ridículo querer argumentar com isso, porque todo mundo deveria fazer separação do lixo. Mas o fato é, eu deveria argumentar e não xingar essa pessoa falando mal da religiosidade dela ou algo assim. Isso só seria um possível argumento válido se a gente estivesse falando sobre religião. Mas não é o caso. Bom, outro exemplo. Nossa, Deutério, você não devia comer sanduíche todo dia, isso faz mal. Ai, cala a boca, seu coxinha. Ou, ai, cala a boca, seu mortadela. A gente sabe que esses são dois termos que a gente começou a usar há pouco tempo atrás como formas políticas de falar da esquerda e da direita política, né? Coxinha, mortadela, enfim. Mas tem alguém falando pro Deutério que ele não deveria comer sanduíche todo dia porque isso faz mal para a saúde, é uma questão de saúde. Se o Deutério não concorda que ele não deveria comer sanduíche todo dia, ele acha, não, eu não tenho problema de comer sanduíche todo dia, ele deveria argumentar, não xingar a pessoa. Do tipo, não, eu não vejo problema nenhum em comer sanduíche todo dia porque eu como pão integral, porque eu coloco vários legumes. Ou simplesmente dizer, não, eu realmente sei que me faz mal, eu não me importo. Ou eu sei que me faz mal, eu tô pensando em mudar, tô procurando alternativas. Mas enfim, xingar a pessoa por causa do posicionamento político dela nessa situação não tem absolutamente nada a ver, né? Eu vejo isso acontecendo muito, às vezes com notícias. Um órgão que publicou uma notícia, algum jornal, alguma revista, e as pessoas lá, isso é coisa de coxinha, isso é coisa de mortadela, isso é coisa de petralha, isso é coisa de bolsominion. Gente, isso não agrega em nada, né? E isso não é um argumento para nada também, certo? A gente pode pensar que a pessoa é isso ou aquilo, a gente pode querer xingar a pessoa, enfim, mas o fato é, não esqueçam que isso não é um argumento para nada, é só um xingamento. E a gente deveria xingar menos na internet, porque isso não ajuda em nada, a gente não tá convencendo ninguém com isso, a gente não tá mudando a cabeça de ninguém com esse tipo de comportamento. Eu já vi gente xingando pessoas que tinham feito vídeo de culinária, falando, ai, nossa, eu não vou fazer essa receita, olha o sotaque ridículo dessa pessoa, olha a voz irritante que ela tem. Mas o que o sotaque da pessoa, o que a voz tem a ver, não tem relação nenhuma. E a segunda falácia da qual eu queria comentar é a falácia, o dilema do falso escocês. Todo escocês
toma uísque sem gelo. Ah, mas eu tomo uísque com gelo. Então tu não é um verdadeiro escocês. Bom, o fato é, se a pessoa que falou que toma uísque com gelo nasceu na Escócia ou tem pais escoceses, ela é um escocês. Independente do que ela bebe, de como ela bebe, o que ela come, como ela dorme, ela é um escocês. E pode parecer uma bobagem, mas muitas pessoas usam esse tipo de falácia para humilhar as outras, para querer tirar as outras de um grupo, para querer fingir que elas não fazem parte de um grupo. Eu vou ler aqui a definição dela. É uma falácia não formal que faz com que as pessoas escolham um grupo que tem suas características próprias de grupo, mas daí falam que quem não tem uma certa característica que não define aquele grupo, então não é realmente parte do grupo. Que foi o que eu falei. É o que define o escocês, é ele ter nascido na Escócia ou ter pais escoceses. Aí o outro pegou e disse, não, mas todo escocês de verdade gosta de whisky sem gelo. Então, se tu gosta de whisky com gelo, tu não é escocês de verdade. Não importa se tu nasceu aqui ou não, na Escócia, né? Não estou na Escócia, foi só modo de falar. Então, por exemplo, ela não é feminista de verdade, ela se depila. Gente, nossa, eu não sei nem o que comentar sobre isso, né? A pessoa feminista só fala sobre a questão de a pessoa buscar, concordar, a igualdade de gêneros, da igualdade entre homens e mulheres. Não tem absolutamente nada a ver sobre ela se depilar ou sobre... Não tem absolutamente nada a ver. Com homens acontece bastante, né? Já vi várias vezes esse tipo de cena. Pra qual time tu torce? Não torço pra nenhum, não gosto de futebol. Tu não é homem de verdade. Né? O que o gosto por esportes de alguém fala sobre a sexualidade dessa pessoa, ou sobre o gênero dessa pessoa, ou sobre qualquer outra coisa. O fato é, ela não gosta desse tipo de esporte que tu falou. Só isso. Ou então, uma pessoa que era religiosa e depois virou ateia. Nunca foi religioso de verdade. Isso nunca foi religioso de verdade. As pessoas podem mudar de opinião. É bom mudar de opinião muitas vezes. Significa que a gente está pensando sobre o que a gente está pensando, né? Sobre o estilo de vida que a gente está levando, enfim, a gente está pensando sobre aquilo, se a gente muda de opinião, né? A gente está avaliando quais são as melhores formas de pensar, de fazer. Então, só porque uma pessoa mudou de opinião, não quer dizer que ela não pensasse realmente daquela forma antes. Se fosse amor de verdade, não tinha acabado. Tem até uma música, né? De uma banda que eu não gosto muito, mas tem até uma música que fala: é sempre amor, mesmo que acabe. Então, o fato de que essa pessoa não te ama mais hoje, ou de que eu não amo mais uma pessoa hoje, não quer dizer que eu não tenha amado ela antes. Eu posso ter amado muito uma pessoa por um tempo e mudou. Eu mudei de opinião, eu mudei de ideia, eu mudei a minha forma de ser, a pessoa mudou a forma de ser dela. Enfim, as coisas acabam, as pessoas mudam de ideia, certo? Então era isso que eu queria comentar hoje. Espero que isso ajude a diminuir o número de xingamentos na internet e nos fazer pensar um pouco antes de argumentar. E vamos argumentar mais com as pessoas. Porque às vezes elas simplesmente não conhecem quais são as ideias realmente inseridas dentro do que a gente está falando. Às vezes elas só vão retornar nos xingando também, mas aí é a vida, né? Fazer o quê? Certo? Valeu!